Agora sim. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Chemours para falarmos um pouquinho hoje sobre sustentabilidade em refrigeração e climatização. Agradeço a presença de todos, meu nome é Lucas Fujita, sou especialista de serviços técnicos e desenvolvimento de mercado da Chemours e hoje a gente abriu esse espaço para poder falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com vocês sobre a tendência de fluidos refrigerantes, redução de emissões em sistemas de refrigeração e climatização e falar um pouquinho sobre as soluções que existem para a substituição desses fluidos refrigerantes. A gente vai começar nossa agenda de hoje falando sobre ESG, sustentabilidade, a refrigeração e a climatização, como a gente contabiliza, né, as emissões de CO2 equivalente de um sistema de refrigeração, custo total de propriedade, algumas atualizações bastante importantes referentes aos aspectos ambientais e legislação, e um pouquinho mais no detalhe sobre a nova geração de fluidos refrigerantes Option para a substituição dos HCFCs e HFCs atualmente utilizados no mercado e também alguns cases de sucesso de fluidos refrigerantes que já têm sido utilizados. Ponto importante, antes da gente começar, estou vendo que tem bastante gente se conectando, já temos aí pelo menos 40 pessoas conectadas, que a gente tem aqui na parte de baixo do nosso webinar, do nosso aplicativo GoToWebinar, um espaço para perguntas, então fiquem à vontade durante a palestra, durante o treinamento, para enviar suas perguntas, a gente vai estar acompanhando aqui no chat as perguntas para poder responder durante a própria palestra e também ao final. E lembrem-se sempre que a gente deixa alguns materiais disponíveis para download. Então, caso vocês queiram acessar aí os boletins informativos do XP40, XP10, alguns produtos que a gente vai comentar no dia de hoje, fiquem sempre bastante à vontade. Então, a gente vai começar nosso webinar do dia de hoje falando bem rapidinho sobre a Chemours. Acho que todo mundo aqui já conhece, já sabe quem é a Chemours, mas a Chemours é uma indústria química global que surgiu a partir da DuPont, num spin-off em 2015, e hoje tem presença em mais de 120 países, tem mais de 60 unidades fabris, produtivas, laboratórios, inclusive escritórios comerciais localizados pelo Brasil todo, pelo mundo todo, inclusive no Brasil, e hoje a gente conta com mais de 6.500 funcionários, parceiros, colaboradores trabalhando em conjunto. Especificamente no Brasil, a gente tem uma fábrica de produção de Freon 410A em Manaus, responsável aí pela principal fornecimento de fluidos refrigerantes para os fabricantes de ar-condicionado e uma unidade também de reenvase de fluidos refrigerantes aqui em Barueri, na região da Grande São Paulo. Então, nesse laboratório a gente faz as análises químicas de qualidade e também reenvase de fluidos refrigerantes, principalmente 134A para montadoras, tá certo? Então, hoje a Chemours tem uma grande gama de distribuidores por todo o Brasil, então mais de 300 distribuidores para realmente atender, né, toda a demanda aí que a gente tem no mercado brasileiro, que a gente vai ver que não é pequena, né, bastante grande, de fluidos refrigerantes, tanto da linha Freon, mas também da linha Option, que é a nova geração aí de fluidos refrigerantes e de agentes de limpeza. Então, estou deixando o QR Code aqui para vocês acessarem, para vocês terem acesso ao distribuidor mais próximo de vocês, mas também sempre no nosso website você consegue encontrar, tá certo? Então, vamos efetivamente para o que interessa, né? Para falar sobre ESG, sustentabilidade e reduções de emissões. Então, um tema que está cada vez mais na mídia, cada vez mais adotado pelas grandes empresas, e a gente sabe que os fluidos refrigerantes também são importantes motivadores dessas migrações de tecnologias. Tá? Então, para quem ainda não é do setor, né, para quem ainda não conhece muito bem sobre fluidos refrigerantes, mas que está envolvido bastante nos processos de reporte de emissões de gases de efeito estufa, de declaração de emissões de CO2 equivalente pela própria companhia, hoje a refrigeração e a climatização elas têm um papel essencial dentro de toda a cadeia produtiva nacional, desde as principais indústrias, fabricação de alimentos, de bebidas, no transporte refrigerado, no armazenamento refrigerado,
no nosso dia a dia, né, no supermercado, num restaurante, numa sorveteria, até mesmo dentro das nossas casas, né, um refrigerador doméstico, um congelador, uma máquina de gelo e os nosso tão confortável ar-condicionado e climatização, seja do seu carro, da sua casa, de um avião e até mesmo na climatização de baterias de veículos elétricos. E é importante comentar que o fluido refrigerante ele está presente em todo esse ciclo da nossa cadeia do frio. Então, desde a refrigeração de um processo industrial até a refrigeração, né, a climatização do ar-condicionado da sua casa. Então, um ponto em comum que a gente sempre vai ter em todos os sistemas é a presença de um fluido refrigerante, que nada mais é que o nosso produto químico que faz a troca térmica, a absorção e a rejeição de calor, tá certo? Então, falando um pouquinho mais no detalhe sobre ESG, né, sustentabilidade, Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU, o ESG nada mais é que uma sigla que surgiu aí por volta aí de 2014, 2016, para falar sobre práticas ambientais, sociais e de governança. Então, o ESG significa o Environment, o Social e o Governance que a gente tem dentro de uma corporação, dentro de uma organização, ou seja, são as práticas relacionadas à redução de emissão de gás de efeito estufa, de comprometimentos socioambientais e também de comprometimentos éticos e de transparência e governança da corporação. E quando a gente olha especificamente, né, para o ambiental, a gente vai estar olhando principalmente para metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, que a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos, né, de emissões, mas principalmente na conservação do planeta, não somente pela empresa, mas por toda a cadeia produtiva, por toda a cadeia do frio. E olha que interessante, todas as práticas ESG estão sempre interligadas, estão sempre relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e cada um sempre está ligado a alguma prática ESG. Tá? Então, um sistema de refrigeração e climatização, né, desde o mais simples, o ar-condicionado da sua casa, até um sistema de refrigeração super complexo de uma indústria, ele tem basicamente dois tipos de impactos no meio ambiente. Que é porque a gente precisa manter os nossos produtos, nossos alimentos, nossas bebidas sempre bem refrigeradas. Tá? E tendo isso em vista, quais são os três principais tipos de emissões que hoje são reportadas pelas empresas quando a gente fala de gases de efeito estufa? Então, as emissões de uma empresa, de uma corporação, de uma organização, ela é classificada em três escopos, que são as emissões de escopo 1, chamadas de emissões diretas de gases de efeito estufa, que são provenientes de fontes que pertencem à empresa, que pertencem àquela companhia. Ou seja, se é uma indústria que utiliza, por exemplo, combustíveis fósseis para geração de energia, a queima daquele combustível fóssil é um tipo de emissão direta. Se eu tenho muitos veículos, né, eu sou uma indústria logística, então tenho vários caminhões, e esses caminhões consomem diesel, consomem gasolina, que emitem CO2. Isso também é um tipo de emissão direta. E para fluidos refrigerantes, as emissões diretas são, de fato, a fuga, né, o vazamento desses gases de efeito estufa, desses fluidos refrigerantes para o ambiente. Ou seja, imagina um equipamento antigo, que eu não estou fazendo uma manutenção muito legal, e aí eu tive um vazamento de fluido para o meio ambiente, para a atmosfera. Isso sim é considerado uma emissão de escopo 1, uma emissão direta. Tá? Por outro lado, as emissões indiretas, também chamadas de emissões do escopo 2, elas estão relacionadas ao consumo de energia e à eficiência energética do seu sistema de refrigeração, do seu sistema de climatização ou da sua indústria de maneira geral. Então, quando a gente olha
Para sistemas de refrigeração, como a gente bem comentou, um ar-condicionado de um prédio comercial fica ligado durante toda a parte da manhã e da parte da tarde. Um sistema de refrigeração comercial de uma câmara fria de armazenamento fica ligado 24 horas. E quanto mais ineficiente esse sistema é, ou seja, quanto mais energia ele consome, mais emissões indiretas eu tenho também de gases de efeito estufa, de CO2, tá certo? E, por fim, as emissões de escopo 3, também chamadas de emissões, outras emissões indiretas, são aquelas emissões relacionadas a atividades que a empresa não controla, ou seja, a extração e produção de materiais de combustíveis comprados, então aquela mesma indústria que utiliza gás natural para geração de energia, aquele gás natural teve um consumo de energia para poder ser produzido, para poder ser processado, isso é considerado uma emissão indireta. O deslocamento, né, viagens de funcionários de carros, de avião, de ônibus também são consideradas emissões indiretas e também o tratamento do lixo, por exemplo, produzido nas operações. Tá? Então, basicamente, são essas três tipos de emissões e quando a gente olha para fluidos refrigerantes, sistemas de refrigeração e ar-condicionado, a gente vai estar focando bastante nas emissões diretas, ou seja, vazamentos de fluidos refrigerantes e nas indiretas relacionadas ao consumo de energia. E por que, né, que esse contexto ESG está cada vez mais em alta? Então, não é muito difícil a gente abrir um jornal, abrir uma notícia, ler, né, o que está sendo falado no mercado e a gente percebe uma grande e uma principal mudança do perfil do consumidor. Então, cada vez mais, as novas gerações de consumidores, as novas gerações de clientes estão buscando não somente por empresas que sejam mais sustentáveis, mas também por produtos que sejam mais sustentáveis. Ou seja, muitas vezes, apesar daquele produto ter um custo um pouco maior, né, do que um produto tradicional, ele tem o seu valor agregado, tem o seu valor de mercado justamente por conta da sua sustentabilidade, tá certo? E olha que interessante também, apesar de ser muito falado, né, de você fazer aquele seu marketing verde, existem muitas empresas que acabam se enganando se aquele produto que está sendo comercializado realmente, né, utilizado pela empresa ou promovido pela empresa, realmente é sustentável da mesma maneira como ele é falado. E para sistemas de refrigeração, muitas vezes as pessoas se enganam que apesar de um fluido refrigerante ter um baixo potencial de aquecimento global, por ele ter um alto impacto no consumo de energia, ele acaba não sendo tão eficiente energeticamente. Então é muito importante que seja considerado esses dois pontos, tá certo? Então hoje a gente vê uma principal mudança, né, do perfil do consumidor, mas também ações, né, efetivas que as próprias empresas têm realizado para, de fato, alterar, né, a utilização e substituição de produtos de alto impacto ambiental para produtos de menor impacto ambiental. Tá certo? Então, quando a gente olha principalmente para dois conceitos, então antes da gente falar efetivamente dos substitutos, dos fluidos refrigerantes, é importante que a gente entenda dois conceitos relacionados a um sistema de refrigeração e de climatização, que é a contabilização das emissões e o custo total de propriedade de um sistema de refrigeração. Então, as emissões totais de um sistema de refrigeração, o TEWI, ele é composto basicamente de dois componentes, ou seja, dos impactos diretos e dos impactos indiretos. Quando a gente fala dos impactos diretos, a gente está falando justamente das emissões de escopo 1, né? Ou seja, do vazamento de fluidos refrigerantes para a atmosfera. Ou seja, em um sistema de ar-condicionado e refrigeração, é essencial que eu escolha um fluido refrigerante que tenha baixo GWP, ou seja, em caso de vazamentos, eu tenho menor impacto possível, a gente já vai falar o que é GWP, mas também que a gente tenha boas práticas de manutenção para evitar ao máximo que o fluido refrigerante vaze do seu sistema. Por quê? O fluido refrigerante só vai ter impacto na atmosfera, no meio ambiente, caso ele seja liberado. Então, se você tem um sistema
ali bem fechadinho, bem isolado, bem hermético, sem vazamentos, nesse momento você não tem impactos diretos de vazamento de fluidos refrigerantes, né, de emissões diretas. Por outro lado, o maior componente de contabilização das emissões de um sistema de refrigeração e climatização são o que a gente chama de impactos indiretos, também relacionados às emissões de escopo 2, ou seja, as emissões proporcionais ao consumo de energia daquele sistema de refrigeração, daquele sistema de climatização. E nesse momento, é muito importante que a gente escolha um fluido refrigerante que seja energeticamente eficiente naquela aplicação, mas que também traga o desempenho e a capacidade frigorífica que você necessita. Então veja que a escolha do fluido refrigerante é essencial tanto para reduzir os impactos diretos quanto para reduzir os impactos indiretos, né? Tanto os diretos quanto os indiretos. Em paralelo, a gente tem mais um conceito chamado de custo total de propriedade. Então, o custo total de propriedade nada mais é que o custo que aquele sistema de refrigeração e climatização tem durante toda a sua vida útil. Ou seja, quando a gente fala de sistemas de ar-condicionado, de refrigeração, 20% do custo total daquele equipamento ele é proveniente do CAPEX, ou seja, do investimento inicial do seu projeto, do seu retrofit. Por outro lado, 10% daquele custo total de propriedade está relacionado a custos de manutenções e 70% do custo estará relacionado ao consumo de energia daquele equipamento. Então vejam que tanto para emissões de gases de efeito estufa quanto para custos totais de propriedade, é importante que você tenha um sistema que seja energeticamente eficiente, que utilize um fluido refrigerante adequado, porque no final das contas o maior impacto em emissões e o maior impacto em consumo energético estará em custo de energia estará sim no consumo energético, na eficiência daquele sistema de refrigeração, de climatização. Então, algumas dúvidas surgem, né? Então, poxa, Lucas, eu tenho emissões de vazamento de fluidos refrigerantes, eu tenho emissões relacionadas a consumo energético do meu sistema de refrigeração, mas como que eu posso reduzir, né? Quais são as maneiras que eu tenho de reduzir as emissões de CO2 equivalente, de gases de efeito estufa do meu sistema de refrigeração, do meu sistema de ar-condicionado? Então, uma primeira maneira que existe para reduzirmos as emissões de gases de efeito estufa, de fluidos refrigerantes, é o recolhimento, ou seja, as boas práticas de manutenção. Então, uma tarefa que muitas vezes parece ser simples, né, ou seja, a retirada do fluido refrigerante para um cilindro de recolhimento externo, muitas vezes não é feita. Então, em uma atividade de manutenção, numa necessidade de troca de compressor, numa necessidade de desativação daquele sistema de refrigeração, muitas vezes a gente não vê, né, as pessoas fazendo o recolhimento. E, de maneira geral, o recolhimento pode ser feito de duas maneiras. Ou seja, uma maneira passiva, onde o fluido refrigerante ele sai do seu sistema para o cilindro justamente justo por uma diferença de pressão, ou de uma maneira ativa, utilizando recolhedoras, ou seja, utilizando uma ferramenta que vai facilitar este recolhimento de fluido refrigerante. Ao mesmo tempo, uma maneira de fazer a redução da utilização, né, das emissões de fluidos refrigerantes em um sistema de ar-condicionado ou climatização ou refrigeração é a realização da reciclagem. Então, o que é a reciclagem do fluido refrigerante? É a retirada do fluido daquele seu sistema, ele passa por um equipamento, por uma máquina chamada recicladora, no qual são removidos possíveis óleos, partículas sólidas, uma certa quantidade de umidade, principalmente com a utilização de filtros, né, filtros de óleo, filtro secador, filtro de partículas sólidas, e esse fluido obrigatoriamente é devolvido para o mesmo equipamento. E apesar de parecer um pouco estranho, é uma prática muito comum em manutenção de ar-condicionado automotivo. Então, muitas vezes eu preciso fazer uma manutenção, uma troca de óleo no ar-condicionado do carro, e eu faço
o recolhimento do fluido através de uma recicladora. A recicladora faz os procedimentos básicos de remoção de óleo, de partículas sólidas de umidade e retorna esse fluido refrigerante depois no sistema, depois que eu fiz a minha manutenção, a minha preventiva ou alguma substituição, caso seja necessário. Existe também uma outra forma de redução de emissões de fluidos refrigerantes, que é o que a gente chama de regeneração de fluido refrigerante. O que é a regeneração? Quando você remove um fluido refrigerante do seu sistema, ou seja, você fez lá boa prática de manutenção, recolheu o seu 22, seu 404, seu 134A para um cilindro de recolhimento externo, você envia para uma empresa regeneradora que é certificada e habilitada pelo Ministério do Meio Ambiente para fazer esta regeneração. E o que é a regeneração? É você retornar aquele fluido refrigerante para as condições originais. E as condições originais são as condições definidas por norma, né, pela ARE 700, que é a norma internacional de composição de fluidos refrigerantes, e ele sempre precisa ser laudado. E nesse caso, você não precisa que o fluido, você não necessariamente precisa que o fluido refrigerante volte para o mesmo equipamento, assim como ocorre na reciclagem. Então, a regeneração também é uma maneira de você reduzir as emissões, ou seja, ao invés de você recolher ou ventilar, né, que não é o correto, né, é até crime ambiental realizar a ventilação de fluido para o meio ambiente, a regeneração possibilita que você retorne o fluido às condições originais e reutilize, por exemplo, em alguma outra máquina, em algum outro equipamento. Tá? E, por fim, uma maneira mais utilizada hoje para a redução de emissões de fluidos refrigerantes é a realização de retrofit. Então, para quem nunca ouviu falar, o que é o retrofit? É a substituição do seu fluido refrigerante atual, ou seja, o seu HCFC, seu HFC, seu 404, 134, R22, ainda que a gente sabe que tem muitos sistemas operando com R22, por outro fluido refrigerante de menor GWP com a mesma ou melhor eficiência energética daquele equipamento, estendendo, né, sua vida útil, mantendo a operação do mesmo compressor, do mesmo condensador, da mesma máquina, de maneira geral, fazendo o mínimo de alterações possíveis, tá certo? Ou seja, é uma substituição, basicamente, do fluido refrigerante do seu sistema de refrigeração. E hoje, né, durante a nossa palestra, do nosso treinamento, a gente vai dar alguns exemplos de substitutos, como é feita essa substituição e principalmente como as empresas e quais as principais empresas têm atuado olhando para o retrofit como uma oportunidade de redução de emissões de uma maneira simples, de permanecer utilizando os mesmos equipamentos e para quem faz a manutenção, para quem oferece esses serviços, uma oportunidade também de novos negócios, de novos desenvolvimentos, para de fato abranger nesse novo mercado que hoje demanda, sim, por operações mais sustentáveis. Tá? Lembrando aqui, pessoal, que caso vocês tenham alguma dúvida, eu vi que o pessoal já mandou algumas dúvidas aqui no chat, fiquem à vontade para mandar aqui nas perguntas. Eu já vi aqui algumas dúvidas aqui do Cris Cruz, ele perguntou, por exemplo, se o R22 no sistema para R407 precisa trocar o óleo. A gente vai falar um pouquinho no detalhe, mas já adiantando, precisa, né, para a gente operar ali com óleo lubrificante poliéster com 407. E a gente vai respondendo as dúvidas. Então, aqui na parte inferior, na parte de baixo, a gente tem uma aba aí de perguntas para que vocês possam mandar as suas dúvidas e a gente vai respondendo aqui ao vivo com vocês. Tá? E por que, né, assim, a gente sempre se pergunta, nossa, por que eu tenho tanto fluido refrigerante? Eu trabalho no setor há 40 anos, trabalhava lá com R11, R12, de repente apareceu um tal de R134A, hoje 404, 449, 454C, R1234YF, tem um monte de fluido, o cara acaba se perdendo, né? Até acaba se confundindo com tanta opção e tanta tecnologia que tem no mercado. Tá? Então, por que existem essas migrações e essas tendências de substituição e migrações de tecnologias? Justamente por conta dos aspectos ambientais e de legislação. Então, atualmente, existem basicamente
duas normas, né, dois tratados internacionais que regem a utilização desses produtos químicos, desses fluidos refrigerantes, que são o Protocolo de Montreal e a Emenda de Kigali. O Protocolo de Montreal nada mais é que um tratado internacional em que mais de 100, 120 países ratificaram, inclusive o Brasil, que visa um phase-out, ou seja, uma eliminação, parar de usar completamente aquelas substâncias que têm alto ODP, que têm alto potencial de degradação da camada de ozônio. Quando a gente fala de produtos químicos, né, fluidos refrigerantes que têm alto potencial de degradação da camada de ozônio, a gente vai estar falando aí principalmente dos CFCs, os clorofluorocarbonos, né, um R11, R12, que hoje já não são mais utilizados, mas também dos HCFCs, como os hidroclorofluorocarbonos, como é o caso do R22 e o 141B, ainda bastante utilizados no nosso mercado de refrigeração e climatização. Então, a partir do Protocolo de Montreal, o Brasil tem uma agenda de eliminação, ou seja, em 2024, o Brasil precisa reduzir 63,5% do consumo de HCFCs, 2025, 67,5%, 2027, 88,5%, 2030, praticamente 100%, né, 97,5%, até 2040, que é, de fato, a eliminação total. E o que isso significa para você que é cliente final, para você que utiliza o fluido refrigerante, para você que projeta um sistema de refrigeração? Que os sistemas novos não vão vir, né, não vão sair de fábrica mais como HCFCs. Hoje não se faz mais sistemas de ar-condicionado, de refrigeração, ou chillers, por exemplo, com R22, ou não deveriam ser feitos, né, por conta de ser um fluido que será eliminado. E quando a gente olha na reposição, quanto menor a disponibilidade, consequentemente os preços desses produtos tendem a subir. E a necessidade que a gente vê hoje no mercado é de fato ter alternativas, ou seja, substitutos aos atuais HCFCs, como é o caso do R22, que a gente vai falar no dia de hoje. Em paralelo, existe também a Emenda de Kigali. Então, a Emenda de Kigali também é um tratado internacional, né, uma emenda ao Protocolo de Montreal, que visa um phase-down, ou seja, uma redução da utilização de substâncias químicas que têm alto GWP. O GWP é o potencial de aquecimento global que aquela substância química, que aquele fluido refrigerante, que aquele gás, né, tem de promover o aquecimento global, o efeito estufa e, consequentemente, a elevação da temperatura do planeta Terra. Então, o Brasil ratificou a emenda de Kigali recentemente, então no final do ano passado, o Brasil fez a ratificação, confirmando, né, a participação do Brasil nesse tratado internacional de redução do uso de substâncias de alto GWP, e a partir do ano que vem se congela a utilização desses produtos. Quando a gente fala de fluidos refrigerantes que têm alto GWP, ou seja, tem alto potencial de aquecimento global, a gente vai estar falando dos hidrofluorocarbonos, né, os HFCs, que são 134A, 407, 410, 507, 404A, que são os fluidos hoje mais utilizados no Brasil para refrigeração e para climatização. Então, a partir de 2024, a gente tem um congelamento do consumo desses fluidos. Eu vou explicar para vocês o que é esse congelamento. E a partir de 2029, reduções gradativas até a redução máxima em 2045 de 80%. Tá? Os fluidos refrigerantes, né? Por que é tão importante que a gente tenha essas regulamentações de phase-out de HCFCs e de phase-down de HFCs? Porque o consumo dessas substâncias químicas, desses fluidos refrigerantes, ele tem crescido recentemente. Então, quando a gente olha dados, né, da Organizações das Nações Unidas referentes ao consumo de HCFCs e ao consumo de HFCs, a gente vê nesses últimos anos uma crescente. Então, por exemplo, vejamos aqui do lado esquerdo o consumo de HCFCs no Brasil, a gente teve um crescimento muito grande na década de 90, né, justamente pelo aumento do número de equipamentos de ar-condicionado, refrigeração comercial com fluidos como o R22, e a partir da emenda, a partir do Protocolo de Montreal,
com as reduções e limitações, a gente teve as quedas, né, de consumo de HCFCs no Brasil. Contudo, quando a gente olha o comportamento do consumo desses fluidos refrigerantes nos últimos anos, a gente vê um crescimento, ou seja, um aumento, né, em 2020, 2021 e 2022, tanto de HCFCs quanto de HFCs no Brasil. Por quê? Às vezes as pessoas ficam até perguntando, né, dúvida, na época de pandemia, por que está consumindo, né, por que está utilizando mais fluidos refrigerantes? Justamente por esse período, né, da pandemia, a gente precisou cada vez mais, por exemplo, de equipamentos de ar-condicionado para quem começou a trabalhar de home office, equipamentos de refrigeração comercial pelo número de crescimento de supermercados, ou seja, as pessoas pararam de consumir, né, em restaurantes, em shopping centers, para comprar sua própria comida, seja ela congelada, seja ela resfriada, seja ela uma fruta que veio no transporte refrigerado, e, consequentemente, o número de supermercados, o número de sistemas de refrigeração comercial também cresceu. Então, isso é extremamente importante a gente ter em conta, porque a partir da limitação que eu vou mostrar para vocês pela emenda de Kigali para HFCs, a gente vai começar a ver cada vez mais escassez de fluido refrigerante e a necessidade de migrações para opções de menor GWP, tá certo? Então, hoje, a emenda de Kigali, que é uma redução global de hidrofluorcarbonos, ela já foi adotada muito antes por países como o grupo, né, pela União Europeia. Então, apesar de a gente estar falando aqui para o Brasil que a gente vai começar a congelar ano que vem, reduzir só em 2029, a União Europeia começou as primeiras reduções de HFCs lá em 2016. Então, em 2016 já tiveram uma redução de 7%, 2018 praticamente aí de 37%, 2021 55%, ano que vem quase 70%, até a redução máxima em 2030 de 79%. Países desenvolvidos, então pega por exemplo os Estados Unidos, Canadá, eles também já iniciaram essas reduções muito antes do Brasil. Então lá em 2018, 2019 já foi a primeira redução, agora em 2024 uma redução bastante significativa de 45% e assim gradualmente até a redução máxima em 2036 de 85%. E o Brasil? Né? Onde que fica o Brasil nessa questão de redução de emissões, de calendário e de agenda? O Brasil ele está situado no que a gente chama de países do grupo 2, do grupo 1, perdão, países do grupo 1 do artigo 5. Ou seja, são os países que a partir de 2024 congelam as importações, congelam o consumo em toneladas de CO2 equivalente, que eu vou explicar um pouquinho para vocês bem brevemente o que é uma tonelada de CO2 equivalente, e a partir de 2029 iniciam-se essas reduções. Então, 2029 uma redução de 10%, 2035 de 30%, 2040 de 50%, ou seja, metade do que o Brasil hoje consome desses fluidos refrigerantes de alto GWP, e aí 2045 a redução máxima de 80%. Tá? E o que significa essa redução? Ah, Lucas, é uma redução em quilogramas de fluido, ou seja, o Brasil consumia 134, sei lá, 1.000 toneladas de 134A e agora vai precisar reduzir 10% dessa quantidade. Na verdade, não. A redução ela é medida em tonelada de CO2 equivalente. E o que é uma tonelada de CO2 equivalente? Ele é um valor proporcional ao GWP, ou seja, ao potencial de aquecimento global daquele fluido refrigerante. Então vejamos, por exemplo, um fluido refrigerante como o R134A, que tem um GWP de 1.300. Então, 1 kg de R134A equivale a 1.300 kg de CO2 equivalente. Um fluido como o R404, que tem um GWP de 3.943, 1 kg de 404 equivale a 3.943 quilos de CO2 equivalente. Ou seja, o Brasil ele passa a ter uma cota em toneladas de CO2 equivalente para poder trazer e utilizar esses fluidos refrigerantes. Tá? Lembrando que o Brasil hoje não possui uma planta produtiva, uma fábrica, né, uma indústria química de destilação, de produção
e sintetização de fluido refrigerante nacional, né, são produzidas nos Estados Unidos, na Europa, na China, a Takemurus fica nos Estados Unidos, na Europa e na China, e a gente faz a importação desses produtos para cá. Tá? Teve até uma pergunta aqui no chat sobre a planta de 410A, é uma planta produtiva de 410A do ponto de vista de blendagem, do ponto de vista de mistura. Ou seja, a gente já traz os componentes que fazem essa mistura prontos e faz a preparação e o reenvase nacionalmente na Zona Franca de Manaus. Tá? E além do Brasil, né, existem países que a gente chama países do grupo 1, também no artigo 5, em desenvolvimento, que têm agendas ainda mais tardias, mais largas, né, mais prolongadas para atendimento e comprometimento dessas reduções de emissões de gases de efeito estufa, né, de HFCs em toneladas de CO2 equivalente. Muitas vezes, né, até como curiosidade, a gente acaba sempre perguntando o que está acontecendo fora do Brasil, né, quais são as tendências. Até já vi que algumas pessoas perguntaram aqui sobre as tendências, né, como está sendo essas legislações fora do Brasil. E eu trouxe para vocês aqui dois exemplos, dois cenários que são a União Europeia e os Estados Unidos, ou seja, dois países, né, um país e um conjunto de países que já adotaram e já têm essa questão de regulamentação mais avançada. Então, como que funciona hoje na Europa e nos Estados Unidos? Na Europa existe uma legislação, né, uma normativa chamada F-Gas. Então, a F-Gas é uma normativa que vale para a utilização de limitação da utilização de fluidos refrigerantes na Europa, e nos Estados Unidos existe a AIM Act pela EPA, né, que é a Agência de Proteção do Meio Ambiente dos Estados Unidos, e ambas regulam e limitam a utilização de fluidos refrigerantes através de proibições por aplicação e por GWP. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Na Europa, né, na União Europeia, são divididas em 17 aplicações, se não me engano, e nos Estados Unidos são mais de 40 aplicações específicas, e para cada aplicação foi definido um GWP limite, e a partir de qual data aquele GWP acima, né, aquele fluido com GWP acima daquele valor, não pode ser mais utilizado. Então, vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, de refrigeradores comerciais e freezers com compressores hermeticamente selados para a Europa. Então, desde 2020, então vejam lá, 3 anos atrás, já não se podia utilizar fluidos refrigerantes com GWP acima de 2.500, que é o caso, por exemplo, do R404A, né, que tem um GWP acima de 3.900. E mais recentemente, né, em janeiro de 2022, já não se podia mais utilizar fluidos com GWP acima de 150, ou seja, não poderia mais utilizar um 134, um 407, um 507, porque também tem GWPs aí acima de 150, e hoje já existem soluções, que a gente até vai comentar, que atendem essas legislações para de fato ter equipamentos novos operando com fluidos de baixo GWP. E algo semelhante ocorre também para os Estados Unidos. Então, limitando ali por aplicação, por limite de GWP e também por data de a partir de quando passa a valer aquela proibição. E no Brasil? Né? Chega sempre aquela dúvida, poxa, mas Europa está assim, Estados Unidos está assim, e como que está no Brasil? Então, o Brasil ratificou, né, de fato, a emenda de Kigali no final do ano passado, novembro, e tem um marco regulatório estabelecido pelo decreto 11.666, que foi sancionado até recentemente, no dia 25/8, para definir, né, de fato, se comprometer com a redução da utilização de fluidos refrigerantes de alto GWP de acordo com aqueles patamares que a gente comentou. Então, até o final de outubro, até o final do ano, espera-se, né, que saia uma instrução normativa do próprio IBAMA, do próprio Ministério do Meio Ambiente, que vai esclarecer com mais detalhes o congelamento e reduções de cotas
de importação e uso desses HFCs em toneladas de CO2 equivalente, conforme a gente comentou, e medidas para redução gradual, incluindo restrições de HFC por aplicação, semelhante ao que a gente viu, né, e vê ainda nos Estados Unidos e na Europa. Tá? O que é importante comentar? Ao participar, ao ratificar a emenda de Kigali, o Brasil também tem acesso a incentivos globais, né, das Nações Unidas, de incentivo à economia e desenvolvimento de tecnologias alternativas aos equipamentos e sistemas atuais, ou seja, desde investimento em sistemas de recolhimento, de regeneração, treinamentos, capacitação, até para investimento em desenvolvimento de novos equipamentos, de novos sistemas de refrigeração e climatização. Então, quando a gente olha o cenário do Brasil, o que aconteceu fora do país, né, na Europa e Estados Unidos, que praticamente a gente espera que ocorra aqui também, que os fluidos refrigerantes de maior GWP serão os primeiros a serem reduzidos, ou seja, fluidos que hoje têm GWP de 2.000, 3.000, 4.000 até acima, serão os primeiros a terem sua disponibilidade cada vez menor e necessidade de substituição no seu equipamento, no seu supermercado, na sua câmara fria, no seu sistema de chiller ou de refrigeração industrial. Tá? E um bom exemplo, que a gente sabe que todo mundo conhece, todo mundo usa, é o R404A, muito comum em sistemas de refrigeração de média e baixa temperatura. Tá? Então, grau de conhecimento, como que se deu nessa evolução desses fluidos refrigerantes para a indústria e o que a gente tem de alternativas hoje. Os primeiros fluidos refrigerantes utilizados foram os produtos químicos industriais. Então, cloreto de metila, amônia, né, o próprio CO2 já era utilizado lá até a década de 1920 como fluido refrigerante, até o desenvolvimento dos primeiros fluidos refrigerantes halogenados, né, os fluorados, que foram os clorofluorcarbonos, como R11, R12, hoje já eliminados, já proibidos. Década de 50 ocorreu os desenvolvimentos dos primeiros HCFCs, os hidroclorofluorcarbonos, como o R22, já com menor ODP, mas ainda acima de zero, por isso está sendo regulado pelo Protocolo de Montreal para sua eliminação. E mais recentemente, na década de 90, os primeiros hidrofluorcarbonos, que são justamente aqueles que têm os maiores GWPs, os maiores potenciais de aquecimento global e de efeito estufa. Então, um R404A, um R134A, 407C, né, todos os fluidos que a gente está acostumado a utilizar no nosso dia a dia e, como a gente comentou, estão sendo regulados pela emenda de Kigali. Então, quando a gente olha para o presente e para o futuro, que alternativas que o mercado, que os fabricantes, que os detentores de sistemas de refrigeração e climatização têm? Basicamente, continuar a utilização dos produtos químicos industriais que sempre foram utilizados, né, CO2, hidrocarbonetos, amônia, principalmente em refrigeração industrial, que a gente vê bastante aplicação, ou o que a gente chama da quarta geração de fluidos refrigerantes, os HFOs, as hidrofluorolefinas. Então, para quem nunca ouviu, né, essa sigla, esse termo, os HFOs são as hidrofluorolefinas, que é uma quarta geração de fluidos refrigerantes que irão substituir os HFCs e os HCFCs. Tá? Então, a primeira hidrofluorolefina desenvolvida foi justamente esse carinha aqui, o R1234YF, o tetrafluorpropeno. Então, o R1234YF é o que a gente chama de molécula-mãe, ou seja, o primeiro HFO desenvolvido. Então, grau de curiosidade, o R134A, a gente comentou anteriormente, tem um GWP de 1.300. Então, quando ele é liberado na atmosfera, ele tem um tempo de vida promovendo efeito estufa e aquecimento global de aproximadamente 13, 14 anos. Enquanto que um R1234YF, caso ele vaze para a atmosfera, não deveria, né? Nenhum fluido deveria vazar, né? De acordo com as boas práticas de manutenção, ele tem um tempo de vida na atmosfera de aproximadamente 11 dias. Ou seja, quando a gente reduz de 13 anos para 11 dias, a gente tem um GWP muito menor, um impacto ambiental
muito menor. Por isso que o GWP do R1234YF ele é menor do que 1. Tá? Então, a partir dessa molécula mãe, desse fluido refrigerante, né, o R1234YF, a Chemours desenvolveu duas linhas de fluidos refrigerantes dentro da família Optio. Então, todo mundo conhece a linha Freon, né, que é os HCFCs e HFCs tradicionais do mercado, e a Chemours tem hoje a linha Option de fluidos refrigerantes. Então, a linha Option ela se divide em duas grandes famílias, né, a série XP e a série XL. Então, os fluidos refrigerantes Option da série XP, eles vão estar focados, né, vão estar são soluções, né, que a gente fala como fluidos refrigerantes para retrofit, ou seja, são fluidos refrigerantes que têm um GWP mais baixo que os atuais HFCs e possuem a mesma classificação de segurança ASHRAE A1, ou seja, não são inflamáveis. E o que é interessante comentar é que eles foram desenvolvidos, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, para substituir o fluido refrigerante atual, né, um 22, um 404, um 134A, um 507, utilizando o mesmo compressor, a mesma válvula de expansão, o mesmo evaporador e condensador e sempre com óleo lubrificante sintético poliéster. Tá? Por outro lado, quando a gente olha os fluidos refrigerantes da série XL, a gente vai estar olhando para os fluidos refrigerantes de menor GWP possível para sistemas novos. Ou seja, são fluidos que são indicados somente para sistemas novos, justamente por terem classificação de segurança ASHRAE A2L, ou seja, são levemente inflamáveis e, portanto, não podem ser utilizados para retrofit, ou seja, somente para equipamentos projetados para operação com esses fluidos refrigerantes. E aí a gente vai ter fluido com GWP menor que 750, 500, 300, menor que 150 ou até mesmo 1, né, como o R1234YF. Então, nesse chart, né, acho que de maneira geral, hoje a Chemours tem substitutos, vocês vão ver aqui com o fundo azul da série XP para 22, para 404, para 507, para 134A, tem tanto em refrigeração comercial, quanto climatização, quanto chillers industriais, assim como fluidos refrigerantes da série XL, né, com esse fundo cinza mais escuro, para todos os fluidos refrigerantes. Então, por 22, 404, 507, 134, 410A e com GWPs ainda menores. Então, veja, por exemplo, pega um sistema ali de refrigeração comercial que hoje usa 404. Posso fazer o retrofit dele, né, do sistema de média ou baixa temperatura para o XP40, que já vai dar um GWP que saiu de 3.900 para 1.200, ou eu posso projetar um sistema novo com XL20, que já tem um GWP de 146, ou seja, abaixo de 150, muito menor do que o 404. Então, hoje existem produtos, existem soluções que possam atender o mercado, tanto do ponto de vista de retrofit, quanto do ponto de vista de equipamentos novos. Tá? Então, vamos trazer aqui, antes da gente falar de alguns exemplos, vou dar uma olhada aqui nas perguntas e a gente vai respondendo. Tá? Então, pergunta aqui sobre o retrofit, né, de MO99 versus R22. Então, uma pergunta muito comum, né, às vezes eu não tenho tanto essa necessidade de sustentabilidade, estou olhando mais praticidade, só quero tirar o R22, e o pessoal pergunta, posso tirar o R22 e colocar qual fluido utilizando o mesmo óleo lubrificante? Então, o substituto que a gente pode utilizar nesse caso é o Freon MO99, que é o R438A, que vai ser compatível nos mesmos ranges de operação, né? E com o mesmo óleo lubrificante. Né? O MO99 ele é compatível com óleo mineral, sintético poliéster e também alquil benzeno. Tá certo? Então, já nessa pegada, né, de retrofit, de soluções aí para os equipamentos que a gente tem no dia a dia, vamos dar alguns exemplos aqui sobre refrigeração comercial, que nada mais é de refrigeração de média temperatura para conservação de alimentos, resfriados, congelados, né, baixa temperatura, câmaras frias, supermercados, que hoje a gente sabe que utiliza ainda muito R22 e R404A.
Então, quando a gente olha para substitutos, né, qual que é o fluido que vai fazer o retrofit? Tem um sistema de 22, sistema de 404, quero trocar, quero manter a mesma casa de máquinas, mas quero usar um fluido que seja mais sustentável. A solução para retrofit é o Option XP40. Então, o Option XP40, que é o R449A, ele é um fluido refrigerante à base, né, dessa nova tecnologia, HFO, não é tóxico, né, tem baixa toxicidade, não é inflamável, mesma classificação de segurança e pode ser feito retrofit de R22 e R404A. Alguns pontos de atenção é que esse fluido refrigerante ele somente opera com fluido com óleo lubrificante poliéster. Então, se o seu sistema é de 404A é barbada, você tira o 404, põe o XP40, mesmo óleo sintético poliéster, e caso o seu sistema seja de R22, aí sim é necessário drenar o óleo mineral do seu sistema e fazer a substituição por óleo lubrificante sintético poliéster, e é importante também dar uma checada nas juntas de vedações que geralmente o R22 acaba atacando, dilatando, e aí pode gerar algum tipo de vazamento futuro. É importante a gente sempre checar esses detalhes em retrofits de R22. Mas é um fluido refrigerante que, do ponto de vista ambiental, tem um GWP 67% menor do que o R404 e 27% menor que o R22, ou seja, lembra no começo da nossa palestra, no nosso treinamento que a gente falou de emissões diretas? Então, as emissões diretas, nesse caso, você vai estar reduzindo de 27% a 67%, dependendo da tecnologia anterior. E quando a gente fala de eficiência energética, né, emissões indiretas, quando a gente compara, por exemplo, com o R404A, é possível atingir a redução de até 12% do consumo de energia em média temperatura, né, resfriados, e até 6% em congelados baixa temperatura. Então é um fluido refrigerante bastante conhecido no mercado, disponível comercialmente em toda a rede de distribuição da Chemours e que muitos fabricantes, muitos clientes finais, muitos donos, né, de supermercados e redes no Brasil já têm adotado. Então, a gente tem um Center Box lá no Nordeste, tem a Jampac aqui no interior de São Paulo, grupos de PA, supermercado ABC e até mesmo sistemas de refrigeração comercial para conservação em centros de distribuição. Então, uma BRF, uma Mondelez, uma Food Center e até mesmo em aplicações de refrigeração industrial, como a própria Unilever. Então, vejam que todos os sistemas que hoje você utiliza, um R404, um R22, é possível sim procurar substitutos como o Option XP40, que vai ser a solução para estes equipamentos. Tá? Por outro lado, quando a gente olha, né, para equipamentos novos, então, poxa, Lucas, estou fazendo um supermercado do zero, estou fazendo uma câmara fria do zero, quero utilizar aquele fluido refrigerante com menor GWP, mas que seja extremamente eficiente energeticamente, que tenha um baixíssimo potencial de aquecimento global perto do R22 e do 404, mas que não seja diferente do que eu tenha, muito diferente do que eu tenho hoje. Né? E qual que é a solução para esses equipamentos novos? O Option XL20. Então, o Option XL20 é o R454C, então também um fluido refrigerante à base de hidrofluorolefina, que possui classificação de segurança A2L, lembrando tudo que é Option XL é A2L, ou seja, levemente inflamável, e que tem um GWP, olha só, 96% mais baixo que o 404 e 92% mais baixo do que o R22. E até do ponto de vista de copy, de desempenho, tem até copies até melhores do que o R404. E muitas vezes a gente fala, poxa, Lucas, mas parece uma realidade distante. Né? Nunca ouvi esse fluido refrigerante no mercado, fui no meu distribuidor, nunca ouvi falar, estou entrando agora, né, no segmento de refrigeração e climatização. Já tem disponível, quem está utilizando. E hoje, né, no Brasil, já existem fabricantes, como por exemplo a Kit Frigor, que é fabricante de monoblocos frigoríficos muito utilizados em câmaras frias para refrigeração de produtos, de frigoríficos, de sementes, né, que utiliza no R454C, o Option XL20, e até sistemas de refrigeração comercial, ou seja, supermercados, feitos pela Superfrio, um grande fabricante aí de sistemas de refrigeração comercial nacional, utilizando o R454C, o Option XL20. Então vejam que apesar da gente parecer um pouco distante da Europa, dos Estados Unidos,
essa tecnologia já existe no Brasil, já está disponível. Tá? E do ponto de vista operacional, ele é muito mais similar às pressões de operação, às capacidades, os COPs, do que outros fluidos refrigerantes que a gente tem alternativos no mercado, como o próprio CO2, como uma própria amônia, como um próprio propano. Né? O CO2 por ter pressões de operação muito maiores, uma complexidade do sistema mais alta, o propano pela alta inflamabilidade, ou até mesmo a amônia pela toxicidade. Então, muitas vezes a gente até vê sistemas antigos que eram de amônia, então o cara não quer mais trabalhar com fluido de alta toxicidade e acaba optando, por exemplo, por R454C, que tem baixa toxicidade, levemente inflamável, mas que tem um GWP super baixo também. Tá? Por outro lado, a gente sabe que, além da refrigeração, existem inúmeros sistemas de climatização. Desde aquele sistema de pequeno porte, aquele split, aquele ar-condicionado de janela que você tem na sua casa, até sistemas de climatização de grande porte, aqueles chillers, parafuso, centrífugo, que vai refrigerar, vai climatizar um hospital, um data center, um prédio corporativo. Então, diversos ranges, diversos TRs que a gente tem de capacidade desses sistemas de climatização. Então, um sistema, por exemplo, de climatização que hoje opera com 134A, ou seja, 134A é um fluido bastante versátil e muito utilizado em chillers, pode ser feito retrofit para o Option XP10. Então, o Option XP10 é o R513A, que já tem um GWP 56% menor do que o 134A e é compatível nesta mesma range, nessa mesma aplicação. Ou seja, chillers industriais, chillers, como a gente comentou, para climatização de prédios, data centers, hospitais, até mesmo equipamentos de container refrigerado, às vezes a gente esquece, mas container refrigerado também tem fluido refrigerante lá dentro, que utilizam 134A podem ser feitos os retrofits, as substituições do ponto de vista do fluido refrigerante para R513A. Então, é uma tecnologia que também já está disponível. Os grandes fabricantes de chiller globalmente já têm máquinas homologadas, fabricadas, saindo de fábrica com o R513A, o Option XP10, como a York, a Carrier, a Trane, que a gente sabe que são fabricantes que têm globalmente, não somente no Brasil também. Tá? Então, uma solução aí simples, substituição direta, mesmo compressor, válvula de expansão, condensador, óleo lubrificante sintético poliéster, o mesmo, mas com GWP ainda mais baixo, 573, 56% menor do que o 134. Porém, a gente sabe que nem tudo são flores e que no Brasil existem muitos, mas muitos sistemas ainda com R22 e R407C, por conseguinte. Então, R22 é um fluido que foi muito utilizado historicamente em aplicações de ar-condicionado, desde splits, self, piso-teto, cassete, chillers de água gelada, de centrais de refrigeração e climatização de prédios comerciais, mas que hoje também podem ser feitos o retrofit e a substituição para o Option XP20. Então, o Option XP20 é o R449C, que é um substituto tanto do 22 quanto do 407C, que já tem um GWP aí 35% menor do que o R22. É um fluido também A1, baixa toxicidade, não inflamável, que pode substituir esses mesmos R22 e 407C em aplicações de alta temperatura de evaporação, ou seja, de climatização. Então, é um fluido que é compatível com óleo lubrificante sintético, poliéster. Então, caso você opere com R22, é necessário trocar o óleo mineral por óleo sintético poliéster, mas que é compatível nesse mesmo range de operação. E atualmente, informação importante, ele é o único fluido refrigerante disponível para substituição do R22 em aplicações de climatização com GWP mais baixo do que o R22. Então, outros substitutos que vocês podem, porventura, ter escutado no mercado, muitas vezes têm um GWP mais alto que o R22. Então, hoje o XP20 já está sendo adotado aí também por grandes multinacionais para a substituição do 22 e também do R407C. Tá?
Mas, Lucas, o que a gente tem aí de coisa nova, né? Poxa, qual que é o fluido refrigerante que vai substituir o 22, que vai substituir o 410A em equipamentos novos, né? Então, muito se fala, né, do 410, que todos os equipamentos hoje de climatização, chillers vêm muito com 410, mas a gente já sabe que não é bem assim o futuro, né? Que já existem substitutos do 410, que Estados Unidos, Europa, Ásia já tem alternativas, e hoje o substituto do 410A com menor GWP é o R454B, o Option XL41. Então, o Option XL41 é um fluido refrigerante também A2L, levemente inflamável, especificamente utilizado para projetos de equipamentos novos e que estarão aí justamente focados em sustentabilidade e redução de emissões. Então, quando a gente compara, por exemplo, com o R410A, tem um GWP aí de mais de 1.900, o Option XL41 tem um GWP 78% mais baixo, ou seja, você já tem aquela sua redução dos impactos diretos das emissões diretas de gases de efeito estufa em toneladas de CO2 equivalente. E hoje existem fabricantes tanto internacionais, né, globais, como a Johnson Controls e a Carrier, que fazem chillers compatíveis com Option XL41, mas também indústrias nacionais que fabricam equipamentos de alta qualidade, de alta performance, seja para refrigeração, né, chillers para refrigeração industrial, seja para chillers focados em climatização de precisão, que é o caso da Mecalor, da Climatix. Né? Mecalor, focado mais em refrigeração industrial, refrigeração de processos, e Climatix mais focada em ar-condicionado. Então, uma indústria nacional que já tem chillers compatíveis com R454B, né, Option XL41, para realmente atender essa demanda do mercado que a gente vê cada vez mais crescente, seja pelo ESG, seja pela eficiência energética, seja pela redução das emissões de gás de efeito estufa, seja pela utilização de fato de um fluido refrigerante de baixo GWP, de baixo potencial de aquecimento global. Tá? Por fim, né, não menos importante, a gente sabe que todo mundo gosta de se deslocar, né? Então você está no seu carro, você está no seu ônibus, você está no seu transporte da sua casa até o seu trabalho. A gente gosta de um ambiente climatizado, né? Então, um ar-condicionado automotivo, para quem é mais das antigas, deve se lembrar bem aí do R12. Né? Então, quem tinha aí um Opala 1988, coupé com ar-condicionado, provavelmente aquele ar-condicionado utilizava um R12, né? Um clorofluorcarbono de alto ODP, alto GWP, alto impacto ambiental, hoje já descontinuado. Por outro lado, quando a gente olha hoje no Brasil, assim, 90, vou chutar alto, assim, mais de 90%, 99% dos veículos produzidos no Brasil ainda utilizam o R134A, o Freon 134A. Então, o Freon 134A é um fluido A1, né, HFC, GWP de 1300, compatível com os óleos lubrificantes sintético poliéster e polialquileno glicol, e que foi muito utilizado. Mas quando a gente olha para o futuro é realmente a migração para o R1234YF em veículos novos. Então, você que trabalha no automotivo, você que faz manutenção de veículos novos, sempre observe qual fluido refrigerante aquele veículo está carregado, né? A gente levanta o capô, olha a etiqueta, vê qual que é o fluido refrigerante para garantir que você está usando o fluido refrigerante certo. Por quê? O Option YF, o R1234YF, nada mais é que a molécula mãe, né? O primeiro HFO desenvolvido na época, até por solicitação das próprias montadoras, para a substituição do 134A em veículos novos. Então, hoje, o R1234YF ele é o fluido que vai ter o menor GWP para substituição do 134A no automotivo, então GWP 1, né, versus o 1.300, então a gente tem uma redução significativa de 99,9% das emissões. E olha só que interessante, Estados Unidos, Europa, os países desenvolvidos, hoje só fazem veículos de passeio com R1234YF. Então, o R134A não é mais utilizado em veículos novos, veículos de passeio que saem
produzidos nessas regiões. Então, logo, a gente vai ver que no Brasil, essa tendência também de migração do 134 para R234YF tende a aumentar pelas montadoras conforme a emenda de Kigali vai avançando também. Então vejam que, apesar de no Brasil, né, quem trabalha com manutenção automotiva encontra R123.4YF principalmente em veículos importados, né, então aí todo mundo aí que tem uma BMW, uma Lamborghini, uma Porsche, né, às vezes você olha ali no capô se está com R123.4YF de fábrica, mas também veículos elétricos, né, muitos veículos elétricos produzidos fora do Brasil também vêm com R123.4YF, então sempre fiquem alerta, sempre fiquem atentos para veículo de 134A, utiliza 134, veículo de YF, utiliza YF. Então, nos Estados Unidos, hoje 9 em cada 10 carros que você encontra na rua vai estar utilizando o R234YF, o Option YF, com mais de 80 milhões de veículos, né, uma frota bastante grande, e todas as principais montadoras já utilizando. Tá? E né, a gente não pode deixar de comentar, de falar sobre um tema extremamente importante para quem trabalha aí com manutenção, que são a limpeza de sistemas de refrigeração, de ar-condicionado. Então, todo mundo que trabalha com manutenção, com limpeza de sistemas, com refrigeração, já alguma vez ouviu falar do conhecido, né, do velho conhecido 141B. Então, o 141B ele é um hidroclorofluorcarbono, né, um HCFC, que, como a gente comentou, está sendo eliminado pelo protocolo de Montreal. Ele é um produto que degrada a camada de ozônio, está cada vez mais escasso no mercado, e hoje aparece cada dia um produto novo, né, que a gente vê no mercado. Esse aqui substitui, esse aqui é bom para limpeza, esse aqui é isso aqui é aquilo, mas a gente não tem um substituto ideal, né? E aí foi pensando nisso que a Chemuros desenvolveu dois produtos, né, que são o Option SF80 e o Option SF Flush. Então, ambos produtos são a base de HFO, o conteúdo dele, né, como agente de limpeza é o mesmo, o que vai mudar é justamente a embalagem. Então, o Option SF80 ele vem em embalagens de 20 kg líquido, então para quem usa bastante, para quem recircula o Option SF80 no sistema, é uma embalagem mais vantajosa, tem uma grande quantidade, mas também o Option SF Flush foi pensado para você que é técnico de refrigeração, de climatização, faz limpeza de linha branca, que às vezes precisa de uma quantidade pequena, né? Às vezes precisa de 1 kg, 1 litro, 500 ml, 2 kg para fazer a limpeza do seu sistema. E aí o Option SF Flush veio nessa pegada com 4,54 kg, pressurizado com nitrogênio e com tubo pescador. Então, ambos produtos possuem um GWP super baixo, então menor do que 2,5, quando comparado aí com o 141B, que tinha um GWP acima de 700, você tem uma redução bastante significativa. Ele tem um poder de limpeza, ou seja, um valor KB 76% maior do que o 141B, ou seja, você limpa mais com menos produto, além de ser um produto seguro. Por quê? Porque é um produto que não possui ponto de fulgor, consequentemente não é classificado como líquido inflamável. Então, olha quando a gente vai no mercado, vai no distribuidor, quanto produto a gente não vê lá falando que é agente de limpeza, mas que a gente não sabe, às vezes não está escrito tão detalhado que é um produto inflamável que pode trazer algum tipo de risco, e o SF80 e o SF Flush não são classificados como líquidos inflamáveis. E aí a rotina de manutenção é muito similar. Então, os procedimentos que você já fazia de limpeza com 141B, você utiliza também com SF80, com SF Flush. Não vai degradar as juntas de vedação, os O-rings, as tubulações de cobre, as tubulações de alumínio. E pensando no dia a dia, ele tem uma temperatura de evaporação de 47 graus, ou seja, o 141B ele tinha uma temperatura de evaporação de 33. Então o pessoal comentava muito que, poxa, eu abri meu tambor, abri minha garrafinha, né, de 141B, já estou vendo dinheiro indo embora, estou vendo o produto evaporar. Enquanto o SF80 e o SF Flush evaporam a 47, ou seja, durante o manuseio, durante a limpeza, você não tem a perda tão grande por evaporação, mas após, né, a limpeza, no momento da sua retirada do produto, no momento do vácuo, ele se evapora muito
facilmente. Então, é um produto, né, que já vem pressurizado com nitrogênio. Então, aqui nessa foto direita da esquerda, a gente consegue ver ele é pressurizado aí por volta de 80, 86 PSI. E o SF Flush ele tem também o tubo pescador, ou seja, você pode utilizar a botija, né, o DAC, com ele virado de cabeça para cima. Então, como ele já está pressurizado com nitrogênio, tem tubo pescador, eu abrir minha válvula, engatar aqui minha mangueirinha, abrir a vazão e deixar o produto circular e fazer a limpeza do meu sistema de ar-condicionado, do meu sistema de refrigeração, tá certo? É um produto pensado para você que às vezes vai fazer uma manutenção em áreas de difícil acesso, às vezes você não consegue levar o cilindro de nitrogênio até o telhado, até uma região de acesso complexo, e aí você pode utilizar o SF Flush diretamente no seu sistema de refrigeração, no seu sistema de ar condicionado. Tá? E para fechar, né, para a gente poder fazer a nossa conclusão da nossa palestra, do nosso treinamento, e abrir para algumas perguntas também, o que a gente tem de resultados, né, de principais motivadores, o que a gente precisa sair daqui na cabeça antes da gente ir lá jantar, da gente encontrar a nossa família, da gente voltar para casa, da gente dormir. Que é necessário que a gente tenha um plano de conversão de sistemas que hoje atuam com CFCs ou de HCFCs ou de HFCs. Ou seja, a gente está cada vez mais no mercado que necessita de soluções de menor impacto ambiental, visando a substituição de R22, de 134, de 404A e a sustentabilidade, né, o atingimento dessas metas, o atingimento da operação sustentável do seu sistema de refrigeração, ele precisa ser uma combinação. Ou seja, uma combinação da escolha do fluido refrigerante que seja adequado do ponto de vista de não degradar a camada de ozônio, ter um baixo potencial de aquecimento global, ser um produto disponível comercialmente, mas também trazer aquele desempenho, aquela eficiência energética, aquele custo efetivo, né, o custo total do seu equipamento justo e que traga segurança para o seu sistema. Junto com boas práticas de manutenção e eficiência energética, a gente consegue atingir o mínimo possível de emissões de gases de efeito estufa do ponto de vista de emissões diretas, né, ou seja, das emissões relacionadas a fugas, mas também da redução das emissões pensando em eficiência energética das emissões indiretas do meu sistema de refrigeração, de climatização. E aí, quando a gente olha para todas as opções do mercado, hoje a linha Option, tanto o XP quanto o XL, são aquelas que melhor se adequam, que melhor trazem esse custo-benefício para solucionar essa demanda que a gente tem hoje no mercado, não somente nacional, mas também internacional de refrigeração, tá certo? Então, para a nossa aula de hoje, eram isso. A gente abre agora para as dúvidas. Eu vi que tem bastante pergunta aqui já no chat, mas caso vocês queiram, enviem aqui também mais algumas dúvidas que a gente vai respondendo também, certo? Então, vou selecionar algumas aqui. Eu sei que tem bastante gente perguntando aqui. Para um sistema, né, o Paulo perguntou, de R22 de média temperatura, ou seja, evaporando aí por volta de -5, qual que é o fluido refrigerante mais indicado? Um HP81 ou um XP? Né? Qual que é o XP mais indicado? Nesse caso de aplicações de média e baixa temperatura, o Option XP40 é mais indicado do que o HP81. Né? É necessário, de fato, fazer a troca do óleo lubrificante para sintético poliéster, mas você vai ter uma operação muito mais eficiente com o XP40 do que com o HP81. Tá? Vamos lá para outras dúvidas aqui que o pessoal tem. Da parte de destinação final. Então, o pessoal está perguntando também, quando a gente está falando aí de destinação final do meu fluido refrigerante. Então, tinha um supermercado antigo, tinha uma máquina, casa de máquinas, eu estou descomissionando, né? Estou desligando aquele sistema, o que eu faço com aquele fluido refrigerante? Então, basicamente, como a gente comentou lá no início, né, da nossa apresentação, a gente tem três opções, né, dessa parte de destinação final. Primeiro é o recolhimento, que na verdade nem é uma opção, né, é uma boa prática, uma obrigatoriedade, que é você fazer o recolhimento do fluido refrigerante
para um cilindro de recolhimento, e aí de fato você ter o fluido ali armazenado, ou seja, nunca ventilar, nunca vazar esse fluido refrigerante para a atmosfera, tá certo? E uma segunda opção é fazer a destinação final ou para regeneração ou para incineração. Então, hoje, as empresas que são regeneradoras, certificadas pelo Ministério do Meio Ambiente, elas conseguem trazer aquele fluido refrigerante de volta para a condição original dele, ou seja, para as especificações originais daquele fluido, caso ele não esteja de fato assim muito contaminado, muito danificado. Tá? Então esse fluido refrigerante ele pode ser regenerado para que ele retorne ao sistema de refrigeração. Tá? Caso ele esteja muito contaminado, ou seja, não consigo purificá-lo novamente, ele é enviado para incineração. Então, hoje existem algumas empresas que fazem incineração, mas que as emissões geradas elas são absorvidas, são captadas pelo incinerador e ele também não vai para a atmosfera, ou seja, uma maneira de você remover né, o CO2 que porventura fosse emitido. Tá? Há mais algumas perguntas aqui também sobre destinação, sobre os cilindros. Né? Então, os cilindros, hoje, a gente até vou voltar aqui uns slides para mostrar algumas fotos. Hoje, os produtos da Chemuros, né, os fluidos refrigerantes, eles são vendidos principalmente no que a gente chama de DAC, né? Que é esse cilindrinho aqui, o que popularmente é conhecido como botija. Então, o DAC nada mais é que um cilindro descartável. Então, após o uso do fluido refrigerante em DAC, né, em embalagem descartável, você deixa, né, usou todo o fluido refrigerante, deixa a válvula aberta, já sabe que não tem produto lá, então não vai vazar para a atmosfera. A gente recomenda que você faça um furo no disco de ruptura, então todo DAC da Chemuros tem um disco de ruptura, que é uma válvula, uma espécie de válvula de segurança, para que ele não seja reutilizado. Então a gente vê muito numa feira de rua, no mercado popular, as pessoas pegando essas botijas, esses DACs de fluidos refrigerantes e fazendo, por exemplo, churrasqueira. E a gente sabe aí que churrasqueira não se deve ser feita com DAC de fluido refrigerante, com tambor de óleo. Por quê? Dentro daquela embalagem, a gente tinha um produto químico, seja um fluido refrigerante, seja um óleo lubrificante, seja um solvente, né, como SF80, como 141B. E o que a pessoa faz? Ela corta aquela embalagem, joga tinta, pinta de preto, às vezes nem lavar não lava, coloca carvão e vai assar sua carne. Então, todos aqueles produtos químicos que estavam na parede interna da sua embalagem, do seu DAC, do seu tambor, ele vai temperar sua carne, vai dar aquele toque do chefe. Então, a gente não sabe o que esses produtos químicos podem causar, essa incineração, essa queima, pode gerar ali de produto químico, então não use o DAC para fazer churrasqueira. Destine como material metálico reciclável, ou tem gente que usa criatividade, faz lixeira, faz porta vasinho de planta, mas nunca utilize para nada que tenha contato com alimentos. Tá? Alguns comentários aqui também do retrofit de 134A, por exemplo, no automotivo. Eu posso utilizar o R513A? Poder, até pode, vai funcionar. Então, se tirar veio um 134A e colocar um 513, vai funcionar, os parâmetros de operação são muito similares, mas como a carga nesses sistemas é muito pequena, então um veículo vai ali 400 gramas, 450 gramas de 134, a gente geralmente orienta que você utilize ainda o 134A, que você necessariamente não precisa substituir pelo 513A nesses equipamentos. O 513A ele vai ser muito bom para substituir o 134 em máquinas que a carga de fluido refrigerante é grande. Então, desses chillers, que a gente comentou anteriormente, de climatização de grande porte, vai ali 1.000 quilos, 2.000 quilos, 500 quilos, 800 quilos de 134A. E aí, no caso de um vazamento, de uma emissão, eu tenho um impacto enorme, um impacto gigantesco. E aí, nesses equipamentos, faz mais sentido do ponto de vista ambiental, do ponto de vista energético, do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa, a gente utilizar um 513. E nos equipamentos novos também, que já vem com 513A. Mas para o automotivo, geralmente o que eu aconselho é 134A usa 134A, R12341F usa R12341F, e aí não tem confusão, não tem dúvida. Tá?
uma dúvida aqui do Joaquim. Então, o Joaquim perguntou, poxa, e sobre o R32, né? Pô, todo mundo falando sobre a R32, os fabricantes de ar-condicionado, né? Cada dia lançando uma unidade aí com R32. O que é o R32? Então, explicando assim bem brevemente, a gente vai fazer futuramente um webinar falando somente de R32, de A2L, mas o R32 ele ainda é um HFC, ainda é um hidrofluorcarbono, que tem um GWP sim menor do que o 410A, mas que também é A2L, ou seja, é levemente inflamável. Então, um equipamento hoje que utiliza R410A, você jamais pode fazer retrofit para R32, para 454B ou 452B. Tá? Nasceu 410A, vai morrer 410A. Os equipamentos de R32 também são projetados específicos para R32. Por quê? O R32 ele tem pressões de operação mais altas que o 410A e também mais altas que o 454B. As temperaturas de descarga do R32 também são mais elevadas, então o equipamento de 32 geralmente acaba sendo específico para R32. Então vejam que é importante, né, que quem está lá no dia a dia fazendo instalação, fazendo a colocação, né, a carga do fluido refrigerante no sistema de ar-condicionado, que verifique para qual fluido refrigerante aquela máquina foi projetada. Foi projetada para 410, usa 410, foi projetada para 32, usa 32, foi projetada para 454B, utiliza o R454B. Tá? Então, o R, mais uma dúvida aqui bem rapidinho, né? Já está quase chegando nossa 1h30 de webinar. O MO99 é o 438A sim, tá? Então, o freon MO99, ele é o R438A, que como a gente comentou anteriormente, ele é um substituto direto do 22, compatível com o mesmo óleo lubrificante, mas que tem um GWP mais alto. Ou seja, do ponto de vista ambiental, não é vantagem você fazer um retrofit de R22 para o MO99, porque você vai estar, apesar de reduzindo o ODP para zero, você vai estar elevando o potencial de aquecimento global do seu sistema de refrigeração, de climatização ou de ar-condicionado. Tá? Então, deixa eu ver mais alguma dúvida aqui para a gente poder fechar a nossa palestra, o nosso treinamento. E lembrando sempre que a gente está deixando essa aba de perguntas para que vocês também façam sugestões de outros temas. Né? Eu sei que tem gente que quer saber sobre ferramentas, sobre ultra baixa temperatura, criogenia, as aplicações muito diferentes. E deixem aqui embaixo suas sugestões para os próximos webinars para a gente também preparar. Tá? Então, uma última dúvida aqui que a pessoa perguntou sobre o XP40. Então, o Option XP40, o que ele substitui? Tá? Então, o Option XP40 ele é o fluido refrigerante HFO mais utilizado para a substituição do 22 e 404 em refrigeração comercial, principalmente focado em supermercados e câmaras frias. Tá? Então, é o fluido que vai ter o GWP, como a gente comentou, 67% menor que o 404, 27% menor do que o 22, e é o que as grandes redes de supermercados têm adotado. Tá? Então, cada vez mais, quem faz manutenção em sistemas de refrigeração comercial dessas grandes redes vai estar vendo ali na etiqueta do rack R44 Option XP40. E o legal é que cada vez mais a gente vai estar aprendendo sobre esses fluidos refrigerantes e quem faz essas manutenções vai estar, né, se diferenciando das demais empresas. Então é sempre importante a gente estar trazendo conhecimento, trazendo, né, essas dúvidas para o mercado, né, quem tem na ponta, para a gente poder ajudá-los também no dia a dia, tá certo? Então, a gente está chegando aí no nosso final. Queria fazer só um último comentário antes da gente finalizar, que para todo mundo que participou, né, do nosso webinar, nosso muito obrigado. Vou deixar aqui na tela o nosso número do 0800. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre fluido refrigerante, sobre FISP, que boletim informativo a gente tem um 0800 e também tem um WhatsApp que a gente responde, sana as dúvidas e dá o suporte de vocês, tá? Então, todo esse material que foi apresentado no dia de hoje, ele vai estar disponível para vocês também. Então, às vezes algum amigo, algum parceiro aí queria estar participando ou não conseguiu pegar a palestra inteira, ela vai estar disponível no YouTube. Então, após a finalização desse webinar, vocês recebem
um certificado de participação. Então, daqui uma horinha, terminou o webinar, vocês recebem no e-mail de vocês e ele estará disponível no YouTube. E a gente envia para vocês o link para ser compartilhado também, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece a presença de todos vocês e sempre mantém esse canal aberto para vocês poderem tirarem suas dúvidas, estarem cada vez mais atualizados, porque a gente sabe que os temas de sustentabilidade, de meio ambiente e eficiência energética estão cada vez mais em alta e a gente precisa estar sempre munido de informação para poder falar com muita clareza, com muita técnica, com os nossos clientes, com os nossos amigos e com nossos parceiros do setor, tá certo? Muito obrigado, tenham uma boa noite e a gente está sempre aí à disposição para ajudá-los, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.